Pessoal, bom dia a todos. Nós vamos então iniciar na frente 3 a parte de gases, tudo bem? Tem uma turma que já teve, né? Mas vamos zerar tudo e teve uma parte só, né? Mas vamos começar do zero, tá? Então vamos lá, ó. Gases. O que são gases, né? São moléculas. São moléculas que estão o mais afastado possível umas das outras. As forças intermoleculares são desprezíveis aqui, tudo bem? Então o estado gasoso, olha lá, são compostos moleculares ou átomos isolados e eles vão se expandir para ocupar todo o recipiente que o contém. A gente fala que as forças de atração aqui entre as moléculas são menores do que a força de repulsão, tá? Então, tem alguns exemplos aqui, gás hidrogênio, oxigênio, amônia, né? Uns exemplos do estado gasoso. Aí nós temos o gás ideal. O que é um gás ideal? É aquele gás, pessoal, onde, o que eu acabei de falar agora, não há atração nenhuma entre as moléculas. As moléculas ocupam todo o volume do recipiente que o contém. Porque a gente sabe que o estado gasoso ocupa todo o volume que o contém, não é isso? A forma do recipiente, o volume do recipiente, eles são variáveis, né? E aqui você tem, então, um gás ideal é aquele gás submetido a uma baixa pressão e uma alta temperatura. Quando isso acontece, as moléculas estão mais espalhadas possível uma das outras. E aí você tem lá, são partículas de tamanho e interação desprezíveis, não há interação entre as moléculas, isso é um gás ideal. O choque entre as partículas e a parede do recipiente é 100% elástico, não há perda de energia, né? E há um movimento retilíneo e caótico, desordenado em todas as direções do sistema. Mas Moisés, para que a gente fala do gás ideal? Sempre para falar que não há essa interação, para poder fazer a conta desprezando as interações entre as moléculas. Nada mais do que isso, tá? Aí nós temos as variáveis de estado de um gás. Quais são as variáveis de estado de um gás? A pressão, o volume e a temperatura. O que nós temos que saber sobre a pressão, né? A pressão, no sistema internacional, a gente sabe que ela é dada em Pascal, tudo bem? Mas a física usa mais isso, né? Que é Newton por metro quadrado. Aqui na química nós trabalhamos muito com a pressão em atm ou milímetros de mercúrio, né? Que a gente usa bastante, que é a mesma coisa que Thor, em homenagem a Torricelli, né? E tem também libra por polegada ao quadrado, que mais a física também usa, né? Que muitas vezes ele pede aquela transformaçãozinha, 1 atm equivale a 14,7 libra por polegada ao quadrado, mas pra gente é muito raro isso aparecer. O mais importante é lembrar que de atm para milímetros de mercúrio, ou torr, que é a mesma coisa, você multiplica por 760. E a volta você divide por 760. Nada mais do que isso, o mais importante está aqui, tá bom? As outras unidades ele até dá, mas quando ele dá, ele te dá os valores para você transformar. Legal? Vamos lá. Aqui nós temos o manômetro. O manômetro, você vai trabalhar com tubo aberto e tubo fechado. Eu quero que você entenda que o manômetro vai ser um aparelhinho que vai medir a pressão do gás. É importante você saber isso, tá, turma? Olha só, aqui nós temos aqui dentro um gás, esse gás vem até aqui, tudo bem? Aqui existe um líquido, esse líquido aqui, coloca aí pra gente, é o mercúrio, tudo bem? Esse mercúrio desceu daqui, aqui, ó, esse pouquinho aqui. Como ele desceu aquele pouquinho ali, ali é o vácuo. Ali não tem ar, não tem nada, ficou o vácuo ali, tá? Quando estamos com o tubo fechado, o que você sabe, né? Futuramente lá na física vocês vão estudar isso aqui, ó. Que a pressão nesse ponto aqui do líquido é a mesma pressãozinha desse ponto aqui no líquido, ó. No final do ano, geralmente é dada essa matéria para você. Então, ó, a pressão que você tem daqui para cá é a mesma pressão que você terá daqui para cá. Portanto, isso aqui anula. Isso aqui para você é indiferente no sistema para calcular a pressão desse gás. Conclusão. A pressão desse gás aqui, ela passa a ser igual à pressão de quem? Dessa coluna que está aqui, ó, do mercúrio. Por quê? Porque o gás está pressionando para lá, para empurrar o mercúrio para lá. E o mercúrio está empurrando para cá, para empurrar o gás para lá. E essa briga, como está em equilíbrio, ele equilibrou de que maneira, de que forma? Quando a pressão do gás aqui, olha lá, manteve um equilíbrio com a pressão dessa torre de mercúrio que você está vendo aqui. Então, quando o sistema estiver fechado, nós falamos que a pressão do gás, coloca para a gente fazendo favor, olha lá, é igual à pressão do mercúrio. Quando eu falo nesse pedaço aqui. Agora, e se estiver aberto? Como que eu calculo a pressão desse gás? Quando está aberto o tubo, você continua tendo gás aqui, né? Aqui esse ponto daqui para cá, você sabe que já tem a mesma pressão daqui para cá, né? A gente já sabe.
aqui é o mercúrio, né? Então, conclusão, a pressão do gás está até aqui. Daqui para cá, anulou, tá bom? Conclusão, nós temos aqui a pressão do mercúrio e como está aberto, nós temos a pressão atmosférica. Pelo fato de estar aberto, existe a pressão atmosférica. Então, como está em equilíbrio o sistema, como que eu calculo a pressão desse gás aqui? A pressão desse gás passa a ser igual a esta pressão do mercúrio mais a pressão de quem? A pressão atmosférica. Olha lá, vamos colocar aqui para dizer, olha lá. O que é a pressão desse gás aqui, que está empurrando para lá? É a pressão atmosférica mais a do mercúrio. Tudo bem? Isso é quando estiver aberto. Agora, turma, eu quero fazer uma observação para vocês. Vamos supor que a coluna de mercúrio esteja aqui, ó, desse lado aqui. Se você tiver a coluna de mercúrio aqui, imagina essa coluna aqui, ó, essa cor cinza, imagina ela aqui, ó, desse lado. E aqui você está vendo aqui o incolor, tudo bem? Se você está vendo aqui a coluna de mercúrio, significa que a pressão atmosférica ela está ficando maior que a pressão do gás aqui. Ela está conseguindo levar o mercúrio praticamente lá para dentro do recipiente aqui, tá vendo? Então, como que eu calculo a pressão do gás? Se aqui, esta parte estivesse aqui, a gente fala que a pressão desse gás, lá, aqui é a pressão atmosférica, se for ao nível do mar, 760. Então, a pressão desse gás vai ser exatamente, lá, a diferença, ó. A pressão desse gás vai ser a pressão atmosférica menos a pressão daqui, ó. Daqui dessa parte do mercúrio que vai estar aqui. Exemplo, vai. Aqui não é 760? Vamos supor que a pressão aqui venha a ser de 40, tudo bem? Se aqui fosse 40, o mercúrio está aqui, ó, está aqui. Se aqui fosse 40, aqui seria quanto? 720. Porque 720 mais 40 é igual a 760. Então a pressão do gás seria a pressão atmosférica menos a pressão do mercúrio. É só você ver quanto tem aqui e tirar do 760. Passa a ser a pressão do gás. É o que eu escrevi aqui para vocês. Tudo bem? Então fique esperto com isso, que isso aqui aparece, hein? E quando aparece, poucos acertam. Aí nós temos o volume, Sistema Internacional Metro Cúbico, a matemática fala muito de volume, né? Quero só que você lembre que litro é igual a decímetro cúbico, turma. Põe isso uma vez por todas na cabeça, né? Litro é igual a decímetro cúbico, ml é igual a centímetro cúbico. E aí coloquei para você a transformação, né? De metro cúbico para litro, multiplica por 1000, né? De litro para ml também multiplica por 1000. E a volta você volta dividindo. Dá uma olhadinha nessa transformaçãozinha aí, bem tranquila, bem simples, tá bom? E por fim, a temperatura. Sempre que você for falar de temperatura, sempre trabalhar na escala absoluta, tá? E a escala absoluta aqui é a escala Kelvin. Então você pega o que é dado em graus Celsius e sempre você soma o 273. Então ele vai te dar um valor, né? Valor em qualquer em graus Celsius, olha lá. Você soma 273 e vai passar isso aqui para Kelvin. Tudo bem? Pessoal, então nunca esqueça, o estado gasoso, né? Não há interação entre as moléculas. O gás ideal é aquele que está ocupando todo o volume do recipiente, forma e volume variável. A força de repulsão é maior do que a força de atração. As forças intermoleculares aqui são desprezíveis no estado gasoso. Tudo bem? Gente, então aguarda a próxima aula, aula 1 ainda, só que a parte 2 dela, tá bom? Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!